Imagina o cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, excesso consumado do colosso, se Deus não espelha essa grandeza, é adorada, compartilhada, os filhos desse sol, gente compartilhada, Brasil. Tem lugar aqui para sentar. Tem mais uma aqui. É isso, né? O hino, ele já emociona, né? Pela letra. E pela imagem, a gente vê a grandiosidade que é o nosso país. E tantas riquezas. Tem uma das maiores biodiversidades. Tem uma cultura maravilhosa. Eu acho que é o país mais rico em cultura, né? É um país que agora vai ter essa grande riqueza que nós vamos falar que é o pré-sal. Então vamos agora pensar onde está localizado tudo isso e o que isso tudo vai estar repercutindo na nossa vida. Tá? Bom, vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui um mapinha que está um pouquinho apagado, mas dá para a gente entender, pelo menos aprender a localizar onde fica essa camada do pré-sal que tanta gente está falando que é o motivo da nossa oficina, né? Por que aqui na Baixada se fala tanto do pré-sal? Porque tinha um que está fazendo um curso sobre o pré-sal dentro da refinaria. E ele explicou que esse maquinário todo está sendo importado ainda, que eles não têm esse maquinário ainda para extrair o petróleo lá de baixo. Porque é tão profundo, só para a gente ter uma ideia e tentar imaginar o tamanho da profundidade que está esse petróleo, nós temos 2 quilômetros de lâmina d'água, que dá para ver aqui em cima, tá? 2 quilômetros de lâmina d'água. Para baixo desses 2 quilômetros nós temos de 7 a 8 para chegar na camada do pré-sal. Então, mais do que a camada pré-sal lá dentro. Deixa eu ver se você não, eu acho que ele é assim. Então, a obra que você viu toda. Então, quando ele mostrou essa imagem, mostrando os 9 municípios e o que vai acontecer, o que vai ser instalado em cada município, isso me gerou assim, uma certa angústia. Mesmo porque nós não estamos, esses municípios, eles não têm rede de esgoto, eles não têm água suficiente para abastecer a nossa população. A gente vê que quando é um feriado prolongado, temporada, o que a gente já sofre por esse boom de pessoas que descem, imagina essa trajetória. Mas, por outro lado, a gente pensa, nossa, quanto emprego vai ser gerado? Nossa, vamos ficar numa situação muito bem aqui, porque é muito emprego, é muito dinheiro. Gente, mas será que isso é pra gente? É pra nós? É pro nosso dia? Será que esses... quem mencionou, sei lá, esses prédios, né, milionários, você pode andar na praia, a gente contou ontem, acho que mais de 12 edifícios, que são o quê? Sedes de corporações, sedes empresariais, ou alojamento para esse alto escalão que virá de fora, tá? Sem contar aqui a sede da pré-sal, que vão ser construídos 3 gigantescos prédios, ocupando uma área imensa. Guarujá com aeroporto, estaleiros de Itanhaém, Peruíbe também vai ter um estaleiro. Ele fala, não sei se você fala que então na entrevista, em 10 municípios. Eu falei, mas essa história de 10 municípios não são 9? O Porto vai ser considerado como se fosse mais um município de tão grande que isso vai ficar. Então, pessoal, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Quando a gente ouvir na reportagem, quando chegar aqui na nossa região, tudo isso, a gente está o quê? Esperto a tudo isso, para saber opinar, para saber que... Então vai ter uma grande ampliação lá dentro, mas apesar de ter essa ampliação, vai ter grandes mudanças também. Tem que ter. Assim como a colega ali falou, que temos que ter uma preparação, estamos estudando, alguns jovens, outros adultos,
para que possa ter uma qualidade melhor, né? Mas vai haver as mudanças também. Porque hoje, por causa da entre-safra e outras coisas, o trânsito bastante para, as pistas param. Então, vamos assim. O que vai acontecer com a gente, doutora? Essa é a grande pergunta que eu, assistindo essa reportagem igual a vocês, eu me fiz a pergunta. Depois que você começa, como a Vandilma falou, a imaginar tudo isso que ele está falando, que é uma projeção dele, né? Ninguém tem a certeza absoluta que tudo isso vai acontecer. Mas a projeção dele, que ele começa a falar tudo aquilo, e aí você fica se perguntando, meu Deus, o que vai acontecer, né? Será que a gente está preparado? A questão da água, a questão do lixo, de moradia, porque a gente sabe que em São Vicente, a área insular, ela já tem para onde crescer. Não existe mais terreno para lá. O lugar de crescer é aqui, na área continental. Sabe o que faz medo dessa tecnologia todo dia chegando? É que aconteceu que nem aconteceu nos continentes africanos, a gente vê que eles acharam grandes bacias de petróleo, e o que aconteceu? O pessoal de lá achou petróleo no quintal, comprava carro que valia 300 milhões e não tinha água na torneira para beber, e o cara recebia 200 mil, 400 mil, absurdo. O medo que faz a gente não reivindicar, se a gente não estudar, se conscientizar do que a gente é capaz do direito. Vamos assim, bem antigo. O Brasil era nosso, e nada da gente, aquele dinheiro todo que está pra gente, e foi para lá, né? Foi lá atrás, De anos atrás, os continentes, eles não eram separadinhos como são hoje. Eram tudo uma coisa só. Como a professora falou, né, das placas, né, esse movimento, o que aconteceu? Eles só tinham um continente, um único continente, a Gondwana. Era uma placa única. Nessa placa única, né, começou as rachaduras e começou a se afastar essas placas. Chovia muito naquela época, né? Tempestades, raios, trovões, era um clima muito turbulento, né? Muito quente, e aí começou a se formar os lagos, né? Esses lagos foram se formando acima dessa placa aqui de continente. Acontece que quando vai se formando os lagos, chove, o que acontece? Os sais minerais que estão nas rochas, eles são o quê? Carregados, levados para alguma depressão e vão se acumulando, certo? E aí chovia, os rios invocando aqui, né, toda essa parte, né, de água, e aqui no fundo desse lago começou a se depositar quantidade de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? São químicos, que é o cloro, e esse é outro elemento químico, que é o sódio. Tá? Deu para entender? Deu. Diferença? Agora que a gente falou de toda essa parte bonita, né, a gente entende que o petróleo não tem como representar, porque ele é uma mistura de substâncias, então não tem uma fórmula específica, mas basicamente ele é formado de hidrogênio, que é o símbolo H, e carbono, que é o símbolo C. Essa é a base da composição de todos os seres vivos, carbono e hidrogênio. E é também de todos os derivados do petróleo.